Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Pode chegar um momento em que o ser humano perca a sua liberdade por causa de algum vício. Nenhum de nós está livre de algum vício. O detalhe é que existem vícios muito mais perigosos e destrutivos, como, por exemplo, ser viciado em drogas, em álcool. E a Bíblia tem algo a nos dizer para superarmos qualquer um dos nossos vícios. Porque Deus não quer que você viva escravo. Você é escravo daquilo que você serve. Vamos ler alguns textos bíblicos. O primeiro deles, 2 Pedro 2,19, que diz: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Qualquer coisa que dominar você e interferir no seu livre-arbítrio, que já é limitado por causa do pecado, mas qualquer coisa que interferir no seu livre-arbítrio, isso demonstra que você já é um escravo. Se você não consegue parar de beber, você é um escravo da bebida. Se você é um escravo da imoralidade sexual, você não consegue se libertar disso, você é um escravo da imoralidade sexual. Se você não consegue se libertar da maconha, da cocaína ou do crack, você é escravo dessas coisas. Se você não consegue se libertar da fofoca, você é um escravo ou uma escrava da fofoca. Ou seja, qualquer coisa que domine você e tire a sua liberdade faz de você um escravo. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6,12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, podemos vir a nos tornarmos escravos até mesmo de coisas boas. E o princípio bíblico é: qualquer coisa, seja boa ou ruim, que tirar a sua e a minha liberdade, precisamos trabalhar para que voltemos a ter o nosso livre-arbítrio e possamos viver de uma forma mais plena, feliz e, obviamente, com muito mais saúde. O que pode levar uma pessoa ao vício? Várias coisas. A primeira delas, diríamos assim, a repetição de certos maus hábitos. Em Romanos 6,16, Paulo diz que nós podemos nos tornarmos escravos do pecado. Quanto mais repetimos certo hábito, mais difícil fica vencê-lo. Mas não é impossível, viu? A graça de Cristo pode nos libertar de qualquer vício. Outra coisa que contribui para o surgimento dos vícios são os desejos não controlados. Tiago 1, 13 a 15 diz que muitas vezes somos seduzidos ao pecado por não controlarmos os nossos desejos. Se você aprender a dominar os desejos, isso vai facilitar a luta contra o vício. Terceiro aspecto, podemos ter algum tipo de vício por causa de nossas tendências hereditárias. Veja, as nossas tendências hereditárias não são determinantes. Por exemplo, meu pai e meu avô foram alcoólatras e eu não me tornei alcoólatra porque eu decidi não beber. Agora, se eu beber, com certeza eu me tornarei porque eu tenho essa tendência hereditária. E a tendência hereditária, as influências hereditárias são muito importantes por tornarem algumas pessoas mais susceptíveis a vícios do que outras. E por isso nunca deveríamos julgar alguém, até mesmo um cristão que se batizou e teve uma recaída com álcool. Nós não sabemos do histórico de vida dele, não sabemos da estrutura familiar dele, nós não temos que julgar essa pessoa, temos que apoiá-la para que ela continue lutando contra o seu vício ao lado de Cristo. E outra coisa que contribui para o desenvolvimento de vícios são as más companhias. Em 1 Coríntios 15, 33, Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, 5 coisas contribuem para os vícios: a repetição de um mau hábito, um desejo não controlado, tendências hereditárias, más companhias e um quinto ponto, vazio existencial. Pessoas que não receberam devidamente o amor primário, o amor de pai e de mãe, elas têm um vazio, um buraco emocional muito forte.
E obviamente essas pessoas, se não trabalharem isso com psicoterapia, a tendência é elas se apegarem a alguma coisa para aliviar a dor do vazio ou para aliviar a ansiedade. Uma pessoa, por exemplo, que está viciada em pornografia, isso é um indício de que ela tem um vazio, de que ela está em busca de alguma coisa e está buscando na pornografia suprir isso. Ao invés de criticar essa pessoa, não estou dizendo apoiar, né, porque a pornografia é pecado, mas ao invés de criticar e menosprezar essa pessoa, incentive-a a buscar ajuda. E se ela não quiser buscar ajuda, aí é porque ela quer continuar sendo escravo, uma escrava, e aí é diferente. Mas se você tem um cônjuge, um amigo, um filho com este problema, não critique, ajude-o a encontrar em Cristo a solução para este e outros vícios. E aqui eu quero dar 3 dicas finais para você que tem algum vício e está lutando contra ele. Eu também tenho os meus vícios, alguns eu venci, outros ainda não. Isso faz parte, amigo ouvinte, da santificação. A santificação é um processo que leva a vida toda. O que mais importa é nós não desistirmos e nos apegarmos a Cristo, porque no momento certo, com o passar do tempo, Cristo vai nos dando as vitórias. E algumas coisas, talvez tenhamos de lutar contra elas por toda a vida, confiantes que a graça de Cristo vai suprir aquilo que nos falta. Então, 3 dicas eu vou lhe dar rapidamente. A primeira é revestir-se de Cristo. Em Romanos 13,14 é dito o seguinte: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Para você vencer as tendências pecaminosas e os vícios, é muito importante revestir-se do Senhor Jesus Cristo. Fazer com que Ele faça parte de toda a sua vida. Relacionar-se com Ele, ler os evangelhos, ler a Bíblia, estudá-la, ir à igreja, falar com Ele em oração, contar tudo o que sente, até mesmo a vontade de praticar o vício. Se você, por exemplo, está lutando contra a bebida, fale assim: Jesus, estou com uma vontade de beber novamente, me ajude. Senhor, estou com uma vontade de usar drogas novamente, Senhor, me ajude. Ou seja, tenha transparência para com Cristo. Ele tem prazer em ouvir você. Ele separa você do seu problema ou do seu pecado. Segunda dica: depois de revestir-se de Cristo, busque apoio psicológico. É muito importante contar com o trabalho de um bom psicoterapeuta cristão para que você possa resolver os seus vazios existenciais que podem estar servindo de gatilhos para o vício. Até mesmo as suas carências afetivas podem ser gatilhos para o vício. Então, busque apoio psicológico, psicoterápico. E terceira dica: quem sabe um médico queira lhe dar algum medicamento para controlar um pouco a obsessividade ou o seu vício. Se algum médico psiquiatra lhe receitar algum medicamento, não tenha vergonha de tomá-lo. Não fique pensando assim: eu vou ficar viciado para sempre. Isso não existe, viu? Isso aí é mito. Da mesma forma que você foi acostumado com a medicação para lhe ajudar, obviamente que o psiquiatra pode desviciar. Um termo que eles usam, ele pode desmamar você desse medicamento. Então, se for necessário, use. Se não for necessário, ótimo, tá ok? Espero que essas dicas tenham lhe ajudado. Siga firme, siga adiante. Quando você cair, lembre-se que você não está sozinho. Em 1 João 2, 1 e 2 é dito o seguinte, no verso 1 em especial: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao céu, junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Jesus no santuário celestial. A presença dele lá é a garantia de que você tem acesso ao trono da graça sempre que você tiver uma queda. Por isso, levante-se, siga adiante, porque o amor de Deus por você é muito mais forte do que o vício que lhe domina. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.